Companheiro aqui, costela assada. Esse presidente novo do Corinthians está perdidinho. Um verdadeiro showman. Vai dar merda, hein? Amadorismo puro. Assumiu cravando contratação de um monte de craque, garantindo Gabigol por lá. Piada. Meus amigos, sobre isso, eu tenho a dizer a vocês o seguinte. Com um torcedor, não se pode brincar. Existe uma diferença muito grande entre brincar e sacanear. Você pode até usar o termo sacanear, desde que, na verdade, seja uma brincadeira. Por exemplo, eu gosto de incorrer nos princípios de torcedor raiz. Que princípios são esses? Principalmente, quero eu dizer aqui a vocês, aquele de provocar tensão amistosa, não bélica, durante a semana de um clássico. De você chegar no trabalho e brincar com o torcedor adversário. De você mandar mensagens pelo WhatsApp com memes da derrota que foi infligida ao time do companheiro. É vir aqui e você, naturalmente, botar os vídeos aqui do porquinho. É você rir amistosamente quando o teu time ganha um outro que seja rival. É você, por exemplo, estar aqui comemorar um gol ao vivo no React do Manchester City contra o Fluminense. É você torcer pelo Boca Juniors. Isso tudo faz parte de uma rivalidade saudável. Agora, sacanear o torcedor, isso aí é inadmissível. E eu quero te dizer uma coisa. Esse presidente do Corinthians, esse vice-presidente de futebol do Corinthians, os dois são falastrões. Eles, na verdade, de fato, estão brincando com o torcedor de maneira inamistosa. Estão iludindo o torcedor, porque prometem muito acima das suas possibilidades. Isso é brincadeira com o torcedor, que, no meu entendimento, tem consequências negativas. Eu vou te explicar por quê. Porque com o torcedor não se brinca. Porque ele só é presidente do Corinthians, o Corinthians só é um grande clube em função da sua torcida. E o torcedor, ele fica cego, é que nem pai com filho. É que nem aquele companheiro, o sentimento é o mesmo. É que nem aquele companheiro que gosta tanto da mulher que não percebe que está sendo traído. É aquele companheiro que gosta tanto da mulher, que acredita tanto nela, que os sinais mais veementes de traição são ignorados. Não tem aquela frase que o corno é o último a saber? Pois é, o torcedor é o traído e o último a saber, porque o torcedor, ele vai até o estádio para poder apoiar o seu time. O torcedor acredita sempre no seu time, ainda mais o torcedor do Corinthians. O torcedor, ele acredita nas informações sobre o time dele. O torcedor acredita até nas estratégias dos empresários, dos jogadores, que os transformam nas mídias sociais de bagres em verdadeiros craques. Quando você vai ver, esse jogador, ele está ali completamente envolvido em estratégias de empresários, em estratégias de agentes que realmente engambelam o torcedor. Isso mesmo, o torcedor, ele é iludido. E também com o apoio do presidente desses clubes. Com o Flamengo, acontece muito isso. Por exemplo, eu falo aqui do presidente do Corinthians, eu falo aqui do vice do Corinthians, mas com o Flamengo é a mesma coisa. O ano passado, nós não gritamos é campeão nenhuma única vez. O torcedor, ele esteve iludido desde o início do ano até o final. O torcedor que estava no Maracanã, naquele jogo onde o Flamengo perdeu vexatoriamente para o Galo de 3-0, aquele torcedor que estava cantando ali, aquele torcedor que estava dando um show, ele estava achando, que estava mostrando que mesmo com aquele 3-0, o torcedor apoia. E não era isso, aquele torcedor, ele estava encabelado também. Porque, na verdade, aqueles cânticos eram justamente propositais para poder disfarçar a culpa que o Marcos Braz e o Landim tinham por aquela vergonha que nós estávamos passando ali. Então, o que devia estar acontecendo ali com responsabilidade era o seguinte: olha, ei, Landim vai tomar caju. Ei, Marcos Braz vai tomar caju, e não aquilo ali. Porque eles brincam com o torcedor. Tem determinados influenciadores que agem a serviço dos presidentes dos clubes, justamente para que tenham coletivas, para que tenham exclusivas. Essas pessoas, elas enganam o torcedor. Porque o torcedor realmente é iludido. O torcedor é marido traído. Brincam com uma paixão. Isso é uma coisa, meus amigos, muito séria. Isso não é brincadeira, não. Isso é algo que realmente devia acabar. Esse tipo de dirigente aqui no Brasil deveria realmente acabar. Tem muitos influenciadores que são assim também. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim para mim: Fernando, eu não posso dizer que esse jogador que está vindo para cá seja ruim. Porque se eu disser que é ruim, na verdade eu vou contra as expectativas de um torcedor iludido. Porque o torcedor, você pode reparar, quando chega um atleta aqui, agora eu falo do Flamengo, isso acontece em todo lugar, esse torcedor, ele tem a esperança de que esse atleta seja um craque. Eu ainda me lembro da estreia do Marinho. Marinho estreou no Flamengo lá em Volta Redonda, sempre foi um bagre e bagre continuaria, ainda mais no Flamengo. Chegou aqui no Flamengo mais velho e o torcedor ficou completamente iludido com aquilo ali. Quando o Marinho começou a pegar na bola, o torcedor começava a gritar, ali completamente inebriado pela possibilidade de que realmente aquele jogador se transformasse de um bagre num craque. E o Marinho, vamos contratar esse bagre aí? Nós vamos contratar esse cara que peregrinou por todos os clubes do Brasil e não logrou sucesso em nenhum, uma única vez aí,
Não sei nem como pode ter sido possível aquilo. Ele ganhou o prêmio de melhor das Américas naquele ano de Covid, naquele ano triste que nós tivemos. Ele ganhou o prêmio de melhor das Américas, mas em função do quê? Daquelas circunstâncias, porque armaram ali o Cuca com 4-3-3, onde ele era, então, uma prioridade junto com o Soteldo, e o torcedor do Flamengo começou a pedir o cara aqui. Quando o cara veio, meus amigos, todo mundo achava que era espetacular. Aí vem um influenciador, porque o influenciador não quer ir contra uma expectativa positiva, porque é verdade, não quer transmitir ali uma mensagem negativa, e você sabe o que acontece? O que acontece é tão somente a ilusão do torcedor. Isso é brincar com o torcedor. É o que o companheiro Matheus S está aqui. Na final, pipocou contra o Palmeiras, mas é óbvio. Então, eu queria te dizer o seguinte, esse presidente do Corinthians, ele engana a torcida do Corinthians, porque ele sabe muito bem que ele não tem dinheiro, porque ele sabe muito bem que a situação é difícil, ele conhece bem alguns exemplos aqui no país, onde clubes se estruturaram em função de um sacrifício orçamentário, que foi exatamente o que aconteceu aqui no Flamengo, porque a transformação da estrutura econômico-financeira do Flamengo foi realizada de maneira orgânica. O torcedor do Flamengo ficou algum tempo sem competir bem. Por quê? Porque nós tínhamos que pagar as dívidas. Isso aí é o mais correto. É isso que precisa ser feito. Você tem aí o exemplo do Galo em 2021. Eles têm mecenas. E esses mecenas são atleticanos. Então, eles foram lá, enxertaram dinheiro no clube e agora o clube está nas mãos deles. E aquele Sérgio Coelho, o presidente do Atlético, ele vendia para a mídia, para os torcedores, que o Atlético estava passando por uma reestruturação econômico-financeira também, eu diria, voluntariosa, que poderia tornar o Atlético autossustentável em 2 anos. Me lembro de estar dizendo que aquilo não era possível, porque ao invés de você guardar os recursos para poder pagar as dívidas, o Galo estava contratando e angariando mais dívidas ainda. Eu dizia que aquilo ali não era possível. Eu fiz as contas dos prêmios que o Galo iria ganhar se ganhasse todas as competições, ganhou 2 naquele ano, e eu sabia bem que aquilo ali, e qualquer um que entende uma vírgula de gestão sabia que aquilo ali não seria suficiente. Pois, então, o que aconteceu? Muita sorte do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro foi comprado, meus amigos, por atleticanos. Foi isso que aconteceu lá, foi comprado por atleticanos. Graças a Deus para os torcedores do Atlético, porque se tivesse sido comprado por um Ronaldo Fenômeno, estava aí amargando as últimas posições da tabela. Se tivesse sido comprado pela 777, você estaria vendo o que está acontecendo, exatamente como estão fazendo agora com o torcedor do Bahia. Ontem, se eu não me engano, aquele Alex, lá no Boleiragem, ele estava falando ali que o Gabigol ia para o Bahia, estava incentivando o torcedor do Bahia a acreditar que o Gabigol iria para lá. Caramba, o Bahia pode ser gerido por um grupo forte, mas uma multa do Gabigol aqui para dentro do país custa 700 milhões. 167 milhões, 177 milhões para fora, mas 700 milhões. Qual é o clube que vai pagar 700 milhões pelo Gabigol? Nenhum clube vai pagar 700 milhões pelo Gabigol. E eles já estavam vendendo a ideia de que o Gabigol vestiria a camisa do Bahia. E o Alex falou, é uma negociação difícil, mas é possível. Aí o torcedor do Bahia foi a loucura, porque o torcedor do Bahia, como outro e qualquer torcedor, é iludido mesmo. O torcedor se encanta. Ele não analisa a factibilidade daquilo tudo. Então isso aí é enganar o torcedor, porque o Gabigol não vai para lá. E está lá já o torcedor do Bahia contando com o Gabigol no comando do ataque do time esse ano. Isso aí é enganar o torcedor, meus amigos. Isso é muito feio. Isso é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. E no Corinthians vai ser ainda pior, porque ele quer realizar as contratações, é o que a Leila do Palmeiras falou, não mostra o dinheiro, não mostra de onde vem, quer gastar, viu? Está aqui o Danilo, a verdade, você sempre alertou sobre essa estratégia equivocada. Torcedor do Galo, o Danilo e membro da Galocura. Eu sempre falei isso aí. E agora eu estou falando a mesma coisa do Corinthians. Sabe por que vai acontecer? O Corinthians não vai ter outro remédio se não virar uma SAF também. Agora, será que essa SAF corintiana, ela vai ser uma SAF gerida por corintianos, ou seja, os investidores vão ser corintianos, que vão ter o prazer de investir em elenco para poder ver o Corinthians realmente ser campeão? Porque eu quero te falar uma coisa, estão fazendo isso e vendendo isso aqui no Flamengo também, e não é assim. Porque o cara que investe, ele quer lucro. O cara que investe não quer saber de pagar 700 milhões de jogador, não quer saber de pagar dinheiro em craque. Você acha mesmo que o Flamengo vira SAF? O Flamengo vai pagar o que vai pagar agora no Vini? Você acha que o Flamengo, o que pagou no Vini, vai pagar pelo Vini? Você acha que o Flamengo vai pagar esse dinheirão que o Bragantino quer pelo Léo Ortiz? Você acha mesmo que o Flamengo pagaria 80 milhões no De La Cruz? Se fosse SAF, pagaria nada. Não pagaria, sabe por quê? Porque a possibilidade do retorno desses 80 milhões, ela é nula. Essa SAF teria que realizar prejuízo. É por isso que você está vendo aí o Flamengo, que fez uma transformação econômico-financeira importante, é por isso que você está vendo aí o Flamengo comprando grandes jogadores. Enquanto isso, você vê especulações de outros clubes, aqui do Vasco, do Botafogo, com jogadores que você mal ouviu falar. Jogadores esses que chegam no final aí do campeonato amarelo, como aconteceu com o Botafogo. Porque aquilo ali, meus amigos, aquilo ali prova claramente que o Botafogo não tinha um time preparado, estruturado curricularmente para poder ganhar o campeonato. Não tinha. E tanto não tinha que acabou perdendo no final, entendeu? Então isso é enganar o torcedor. Enganar o torcedor é uma vergonha. Enganar o torcedor não se faz. Enganar o torcedor deveria ser objeto da repúdia de todos os agentes de comunicação que deveriam incorrer nos seus comentários contra esse tipo de pessoa. Ao contrário, você vê aí programas do Sport TV, você não vê ninguém falando sobre ilusões de contratações. Se eu estivesse participando ontem daquele programa Boleiragem, eu teria sido o primeiro a falar, Alex, você me desculpe, mas assim você vai iludir o torcedor do Bahia. É óbvio que o Gabigol não vai para lá. O City não vai pagar 700 milhões.
Então isso aí, meu amigo, é para você entender que você não pode ser enganado. E o que está acontecendo ali no Corinthians é exatamente isso. Aí agora, no curto prazo, você tem algum torcedor do Corinthians aqui me assistindo, sabe o que vai acontecer? Eu vou te explicar. Ele vai ficar irritado comigo no curto prazo. Porque o que tem de torcedor do Galo, que manda mensagem para mim dizendo, Gil, você tinha razão. O que tem de torcedor do Botafogo falando para mim, Gil, você tinha razão. O que tem de torcedor do Vasco que me encontra na rua e diz assim, Gil, é verdade, eu me iludi com a 777. O Vassalo, por exemplo, é meu amigo, mas ele é iludido com a 777. Ele acha que a 777 quer levantar título lá no Vasco. Ele acha que a 777 não quer lucro. Ele acha que a 777, o Vassalo, meu amigo, que participa da live do Papo, ele acha que a 777, na verdade, quer que o Vasco triunfe. Acha que o objetivo principal da 777 é o Vasco campeão. Como se, na verdade, aquele americano ali tivesse conhecido até o Roberto Dinamite, se ele soubesse quem é o Roberto Dinamite, se ele conhecesse a história do Vasco. É até uma possibilidade de melhoria do Vasco agora, com o Pedrinho, estava lá vendo alguns vultos vascaínos na posse do Pedrinho hoje, porque o Pedrinho sabe, o Pedrinho é inteligente, ele sabe muito bem, ele falou assim, não tenho o que fazer no futebol, mas eu posso fazer em outras áreas. Ou seja, já se preparando, o Pedrinho não é bobo, para uma saída futura da 777, caso eles realmente entendam que a inviabilidade daquele investimento se concretize. Então é o seguinte, enganar torcedor é uma droga. Enganar torcedor não se faz. Eu nunca fiz isso aqui. Eu sempre vim aqui e falei a verdade. Eu sempre me pautei aqui pela verdade, porque não tem nada pior. O cara me encontra na rua e fala assim, Gil, olha só, o que você acha do Vitor Pereira? Eu falei, é isso aí, é conta. Se você for pegar aí o meu vídeo do jogo contra a Croácia, Brasil e Croácia, eu citei o Vitor Pereira. Falei, pô, se esse cara vier aqui para retrancar o time, vai ser ruim. Eu estava ao vivo aqui quando falaram do São Paulo. Eu não tenho medo de falar as coisas, porque eu quero que elas não se concretizem. Mas a maior parte delas se concretiza, sabe por quê? Porque, caramba, é só você analisar sem a paixão. É só você deixar a paixão um pouco de lado e olhar assim e entender, caramba, como é que o Marinho vai dar certo aqui, como é que o Vitor Pereira vai dar certo aqui, pô, como é que pode ser possível que o Landim tenha tomado uma atitude de afastar o Pedro do jogo contra o Olímpia, beneficiando o Olímpia, beneficiando o Fluminense depois que enfrentou o Olímpia, beneficiando o Internacional, beneficiando o Boca Juniors. Pois é, mas ele tomou essa atitude. Uma atitude falaciosa, porque eu não tenho nenhuma dúvida, se fosse na semifinal contra o Fluminense, ele não teria afastado. Ele afastou por quê? Por hipocrisia, porque era um jogo contra o Olímpia e ele achava que aquela classificação seria fácil. E quando o Flamengo ganhou de 1-0 só no Maracanã, eu desci ali para fazer a live e falei assim, olha só, nós vamos tomar sufoco lá no Defensor de Del Chaco. E não deu outro. Então é o seguinte, enganar torcedor é muito ruim. Então aqui, para responder o comentário do companheiro Costela Assada, ele fala aqui outra vez, esse presidente novo do Corinthians está perdidinho, um verdadeiro showman, vai dar merda, é amadorismo puro, assumiu cravando contratação de um monte de craque, garantindo o Gabigol por lá, piada, é uma piada de mau gosto com o torcedor do Corinthians. Tenho dito isso aqui. Meus amigos, se inscrevam aí no canal, deixa o like no vídeo, porque o like é muito importante, caramba, falei pra caramba.